pecado de Davi me levou a uma pergunta, e o que Deus via em Salomão também me levou a fazer uma pergunta, que é a seguinte: o pecado de Davi foi pior quando comparado ao de Salomão, com a construção dos altares para outros deuses? Por que isso nos diz respeito nos dias de hoje, né? Existem líderes que têm permitido, sim, culturas de outros povos, de outros deuses, entrarem no meio do povo da igreja, a ponto dos fiéis que estão do lado de fora da igreja não conseguirem enxergar mais quem está dentro. A gente não sabe se quem está dentro é um coach, a gente não sabe se quem está dentro é um político, a gente não sabe se quem está dentro é um empresário. A gente não sabe quem está dentro, a gente não está vendo mais a figura do sacerdote. Como deveria ser dentro do sacerdócio messiânico que a gente se encontra. Então as pessoas olham para a igreja e falam: cadê a igreja? Elas entram assim, eu já presenciei. Fui levar uma francesa, amiga minha, todo feliz, né? Que ela ia estar indo para a igreja. Eu falei: agora o Senhor vai encontrar com ela, vai transformar a vida dela. Ela olhou assim para a igreja e falou: vocês consideram isso aqui uma igreja? Gente, eu não estou querendo levar isso para um tom legalista, por favor, não entenda mal. Mas no tempo de Davi e de Salomão, existia algo com relação ao coração deles que Deus observava, que tinha uma repercussão diferente para o povo de Deus. O rei Davi, ele foi preparado no deserto. Salomão foi preparado no palácio. Com relação ao que diz aqui, né, em 1 Samuel 13, quando diz o texto que Davi é o homem segundo o coração de Deus, nós não vemos que era porque Davi era perfeito. Porque o erro de Davi revelado pelo profeta Natan foi muito grave. Ele cometeu o assassinato do seu irmão israelita, servo seu fiel, íntegro, homem trabalhador, reto. Davi o melhor chefe das operações militares israelitas que ele tinha era Urias. E Davi vai e manda matá-lo. Isso, gente, quando o profeta Natan leva isso para Davi, é engraçado, porque quando a gente escuta algumas pregações acerca de Davi, a gente não entende a dimensão do que aconteceu na vida de Davi depois desse pecado. E na vida dos líderes da igreja hoje, está acontecendo a mesma coisa. Você olha para a vida de um líder, a vida dele está tribulada. Não é tribulação do ministério, como eu já falei aqui. Não é tribulação, da prática sacerdotal. É tribulação de desobediência. Filha de Davi, estuprada. Mulheres de Davi, ele iria ver com os próprios olhos as suas mulheres com outros homens. Então, gente, isso para Davi foi uma humilhação. Foi uma dor muito grande, sua filha estuprada pelo próprio irmão. Gente, algo assim terrível, consequências assim incomensuráveis de dor e sofrimento na vida de Davi por conta desse pecado. Na vida dos líderes de Deus hoje, você pode olhar para a vida deles. A mesma coisa. Só que quando você vê eles subindo no púlpito, eles falam assim: na minha vida não é encontrado pecado. Eu sou um homem íntegro e reto.
Nunca bebi, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas o coração deles demonstrou muita vaidade perante Deus e o povo de Israel. Eu vou te explicar como. Quando os ministérios deles são construídos numa igreja, junto com outros ministros, porque a igreja não é dele, a igreja é do reino de Deus. Só que esse líder, por ele ter o dom da influência dado por Deus, o dom da autoridade, de delegar, a vaidade perverte o coração desse líder a ponto dele ser tóxico ministerialmente para outros líderes. E você pode notar que na vida desses pastores, poucos pastores estão com ele desde a época do início. Poucos. Você pode contar nos dedos. Aqueles que estão com ele desde... mas aí Lucas foi pela dificuldade do ministério, pelas questões ministeriais. Não. Você pode perguntar para pastores que sofreram muito por terem tido que sair do ministério por questões de vaidade desse pastor que não permitiu eles crescerem junto com ele. Queria atenção para ele e conseguiu. As pessoas hoje tiram foto com ele, querem ter aquele momento, ele virou uma personalidade, ele conseguiu o que ele queria, mas a consequência é muito alta. Você pode ver na vida desse pastor, ou tem uma questão na vida dele, familiar, ou uma questão que mas pega para valer na vida dele. E muitas das vezes a vaidade ela vira como um revés na vida dele. Vou te dar um exemplo. Por vezes o filho dele, a filha, se torna mais vaidosa que ele e quer mostrar para ele que ele é vaidoso. Muitas vezes esse menino, essa menina, se perdeu pela permissão que esse pastor deu de outros deuses. Gente, pega as entrelinhas, pega a profundidade do que a gente está falando aqui. Por favor, tenta visualizar isso aqui que a gente está falando, que é muito sério. Deus afirma que Davi tinha um coração segundo o seu coração. Tinha um coração segundo Deus queria, né? Deus preparou, mas Salomão já não. Gente, Salomão trouxe paz a Israel, prosperidade sem antecedentes e sem precedentes na história de Israel. O povo se tornou uma potência mundial, um país de ponta, de primeiro mundo. Eles construíram o templo onde Deus vinha. Gente, pessoas do mundo inteiro ficavam assim, que lugar é esse? Então, a admiração por Israel trouxe muitos líderes de vários países. A sabedoria de Salomão, ela foi muito boa, mas não foi suficiente para que Salomão fosse um homem segundo o coração de Deus. Muitos dos nossos líderes, você pode reparar, são homens com muita sabedoria, sabem construir estádios, sabem fazer pista de avião, construir shopping, diversas coisas. Mas estar diante de Deus com um coração como o de Davi são poucos. Poucos. Escuta o que eu estou te falando. E qual que é o problema disso, Lucas? É porque, no caso de Salomão, começou a ficar caro ser um cidadão do reino de Israel, a monarquia de Israel. E o que a gente pode tirar de lição disso, né? A grande questão
entre Davi e Salomão são diversas, mas uma delas é o seguinte. Davi, ele não relativizava o pecado. Engraçado que Davi teve tantas mulheres, Salomão também teve muitas mulheres, e a palavra diz que as mulheres de Salomão iriam lhe perverter o coração. Por que as mulheres de Davi não corromperam o coração de Davi? Bom, tem algumas explicações que Deus ele ordena que Salomão não se relacionasse com mulheres estrangeiras. Só que politicamente, economicamente, era muito atraente, muito bom para Israel casar com mulheres de outras cidadanias, né? De outras monarquias, de outros reinos, de outros deuses. E essa proposta vem para Salomão, gente, não como a gente conhece hoje, mas com uma vestimenta política. Uma vestimenta em que ele casando com essas mulheres iria ser muito bom para Israel, porque ele iria fazer ali grandes pactos comerciais com o Egito, com outros países. Só que, gente, Deus não estava preocupado em expandir um reino grande, sabe? Tem pastores hoje preocupados com isso. Não porque a minha igreja tem pista de avião. Não porque a minha igreja tem um shopping agora. Agora a gente vai construir aqui um conglomerado aqui. Vamos comprar um estádio. Prioridade de Deus para Salomão nunca foi essa. Ele só queria uma terra para que o seu povo pudesse adorá-lo ali. Só que Salomão achou que se transformasse Israel numa grande potência econômica e política, ele estaria fazendo a obra de Deus. Gente, não é que eu não queira que o país prospere, que seja uma nação forte como os Estados Unidos, por exemplo, uma potência mundial, não é isso. A questão é que quando você ultrapassa as fronteiras dos limites, Salomão tinha um limite muito específico, teológico, muito específico. Não é para se relacionar com mulheres estrangeiras. Não, politicamente a gente pode fazer por aqui, você pode fazer o que você quiser. Só que a consequência você vai viver. Salomão só não viveu uma consequência dura porque Deus estava dizendo assim para ele: Salomão, por amor a Davi, eu vou te poupar de passar por isso, isso, isso. Está lá. Você pode ler em 1 Reis, capítulo 11. Eu vou te poupar desse sofrimento. Mas a partir do teu filho, isso vai acontecer, o reino vai se rasgar, vai acontecer isso a partir do teu filho. Gente, olha como é que é sério a postura de um líder perante a nação. Gente, Salomão não estava adulterando não, gente. Salomão não estava atraindo esposa, Salomão não estava indo para balada. Mas Salomão permitiu que as relações dele política ultrapassassem estatutos e mandamentos já pré-estabelecidos diplomaticamente. Aí o que aconteceu, né? Cadê o profeta de Deus para falar para Salomão? Gente, a palavra diz que não precisa nem profeta não, acho que por 2 vezes o Senhor apareceu para Salomão. Eu não sei se em forma de anjo, né? Assim, o anjo foi lá, mas tentou falar com Salomão o que estava acontecendo na vida dele. Tenha certeza
Para os líderes do dia de hoje, Deus está falando com eles. Através de um profeta, de uma mulher, de um homem, de uma pregação. Deus tem falado com eles. Falado o quê? Salomão, Deus te avisou que não era para você priorizar relações políticas e econômicas para o meu povo, porque eu não te pedi isso. Eu te pedi para que você fosse rei de Israel. Eu não te pedi para que você construísse esse império que você está querendo. Se você acha que isso é melhor para o meu povo, se você acha que o que você pensa é melhor daquilo que eu tenho para o meu povo, não tem problema. Você pode construir o que você quiser. Pista de avião, shopping, o que você quiser, né? Mas eu tô vendo teu coração vaidoso. Eu tô vendo que você já está adorando outros deuses. Luxúria, isso aqui, aquilo ali. Eu já tô vendo teu coração. Você quer ir? Você vai. Mas saiba de uma coisa. Teu filho vai sofrer as consequências dos teus atos. Gente, Salomão, quando percebe isso, você acha que ele se arrependeu? Que ele orou a oração de Davi lá no Salmo 51? Não. Já com Davi foi diferente. Com Davi, sim. Mas é isso, gente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nos dias de hoje, como líderes da nossa nação, líderes do nosso tempo, para que a gente não corrompa aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Que a gente não saia do caminho e o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos ouvir e ter ouvidos para entender com o coração, olhos para ver com o Espírito aquilo que o Senhor nos quer revelar. Que Deus nos abençoe rique e abundantemente.